ele não para de fazer propaganda bolsonarista na CPI da pandemia, inclusive propaganda dos seus próprios negócios, da sua própria loja. Ele que está lá vestido como ele tem se vestido, até a roupa dele foi objeto de discussão na CPI, porque antes ele não se vestia assim, aí passou a se vestir assim, foi acusado de ter aí esse patriotismo tardio, só por interesses políticos, econômicos, etc. Enfim, a sessão ela está cheia de fumaça, cheia de cortina de fumaça, e obviamente a base governista ali, com os senadores Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, tentando frear ali os impulsos da oposição, que tem ali o comando da CPI e que muitas vezes peca pela falta de objetividade, principalmente por parte do relator Renan Calheiros, que não faz as perguntas de um modo pragmático, racional e incisivo. Isso está sendo colocado aqui pelo Salve Salve Band News desde o começo. Falei muitas vezes nesse porque você tem muita fumaça na CPI, geralmente até chegar à inquirição por parte dos senadores Alessandro Vieira, que virou pré-candidato à presidência da República pela Cidadania, e a senadora Simone Tebet, que é líder ali da bancada feminina na CPI. Eles são mais pé no chão, e como hoje foram horas e horas de Renan Calheiros, foram horas e horas de confusão, porque as perguntas deles são vagas, e aí elas são tomadas também por certas acusações, por certas questões que não são pontuais, e obviamente isso abre brechas para que o Luciano Hang também fique ali espalhando narrativas, e a investigação assim a respeito dos pontos cruciais, elas não avançam, e obviamente isso gera tentativas por parte do depoente, lacrar em cima dos senadores, aí vídeo por parte da claque bolsonarista para ser disseminado no WhatsApp, para provar a tese de que a CPI é um circo e nada que venha dela é útil. E, obviamente, esses conceitos absolutamente genéricos, eles são todos falseados. Você tem o aspecto circense da CPI e você tem dados objetivos que estão sendo coletados como provas e alguns acontecimentos nebulosos que ainda precisam ser devidamente esmiuçados da maneira correta, como alguns senadores, no meio da confusão, acabam fazendo. Então, em relação ao Luciano Hang, tem um primeiro aspecto, até que não é o objetivo principal da CPI, mas que vale colocar, já que a gente até mostrou um exemplo dessa discussão, é que ele, de fato, colaborou para esse discurso bolsonarista, que é o discurso de que há uma grande conspiração e venham aqui ver a verdade por trás dos números e estão querendo liquidar a economia e tal. Tudo dessa maneira absolutamente sem nuance, binária, né, gerando essa falsa dicotomia entre vida e economia, que não é aquilo que a gente está vendo quando a gente analisa a situação hoje nos países que controlaram melhor a pandemia no mundo civilizado. São aqueles justamente que preservaram as vidas humanas, são elas, inclusive, o motor da economia, e puderam retomar suas atividades econômicas mais rápido. Quer dizer, você estabelecer medidas, às vezes severas, no começo, para evitar um maior contágio por parte da população, isso faz com que as atividades econômicas sejam retomadas mais rapidamente, ao contrário do que pregou a propaganda bolsonarista nesse tempo todo, que era para deixar tudo correr solto, para a economia funcionar e tal, e aí as pessoas acabam morrendo, o vírus acaba se disseminando ainda mais rápido e tal, gera uma confusão danada, e você não tem um resultado econômico devido. Então ele colaborou para isso, e inclusive a CPI, agora há pouco, mostrou um vídeo que confirma. Eu estava até de manhã aqui no Jornal do Rio, falando a respeito desse discurso, da verdade oculta por trás, que isso é a base, inclusive, do que a gente chama de teoria da conspiração. Eu citei outro dia o livro O Crepúsculo da Democracia, até escrevi um artigo, A Bolha Bolsonarista e o Crepúsculo de Bolsonaro, citando trechos desse livro, fazendo a análise, a aplicação aqui à nossa situação brasileira do momento. Mas a autora, a Anne Applebaum, ela tem um parágrafo ali em que ela diz que o apelo emocional de uma teoria da conspiração reside em sua simplicidade. Ela explica fenômenos complexos, responde por acasos e acidentes e oferece ao apoiador a satisfatória sensação de ter acesso especial e privilegiado à verdade.
as pessoas sempre tiveram opiniões diferentes, agora tem fatos diferentes. Eu fecho aspas, isso é só um trechinho de um livro que vale a pena ler, nem é que eu concorde com tudo da maneira como ela aplica determinadas teses, mas as teses gerais, inclusive sobre o avanço de narrativas nesses tempos de redes sociais e de fabricação de uma realidade paralela, isso já faz parte até da minha obra, dos meus artigos, dos meus comentários há muito tempo, então tem muita coisa ali valiosa. Então o Luciano Hang, ele contribuiu para essa polarização, para esse maniqueísmo no trato da questão sensível que é a crise sanitária. E repito, agora há pouco os senadores resgataram um vídeo do Luciano Hang, falando ali junto com Osmar Terra, que outro dia o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ironizou como Osmar Terra plana, como ele tem sido ironizado nas redes sociais, já que distorce tudo, já que previu desde o começo que a pandemia acabaria em 2 semanas, e eu sempre ironizei, né, que uma hora ele acerta. Passam 2 semanas, a pandemia continua, ele fala, não, daqui a 2 semanas vai acabar e tal, agora vai. Um dia o Osmar Terra vai acertar. Então o Luciano Hang, nesse vídeo, ele mostra aí esse lado, dessa contribuição para essa narrativa rasteira. Vamos avaliar isso em primeiro lugar, para depois chegar ao caso da Prevent Senior. Pode soltar, produção. Não perca, segunda-feira tem live às 19 horas com Osmar Terra, a verdade por trás dos números. Não se deixe enganar. Querem um Brasil liquidado economicamente, todo mundo quebrado, né? E as pessoas psicologicamente afetadas. E ainda Vamos tem gente que segue isso aqui. Realidade. Não se deixe enganar. Você é monstruoso, obrigado, rapaz. Você é monstruoso. Você age monstruosamente, rapaz. Bom, aí vocês pegaram o vídeo antigo que foi exibido e a declaração ali do senador Omar Aziz, presidente da CPI, dizendo que isso é monstruoso. Isso já nesse ambiente de tensão elevada que acometeu a sessão de hoje da CPI desde o começo. Porque o próprio Luciano Hang vem com essas coisas e aí os senadores rebatem e aí a gente só vê a poeira subir. E, obviamente, os senadores estão sendo criticados por ter marcado essa sessão com o Luciano Hang, porque todo mundo sabe que é um aliado do bolsonarismo, que é um aparente financiador, é isso que está sendo apurado aí da claque bolsonarista, que aparece ali em mensagens trocadas por blogueiro de crachá com o Eduardo Bolsonaro para fazer um potencial financiamento que ele diz que não foi concluído, mas enfim, as mensagens apareceram. Então é alguém ali que está disposto a defender aquelas teses pré-concebidas do governo, inclusive no caso da sua própria mãe. Como ele fez, dizendo, se ele tivesse aplicado o tratamento preventivo, aí ele acha que ele poderia ter salvado a vida da mãe, etc. Então, jogou isso aí no debate público, dessa maneira que se confunde, né, com o tratamento precoce, com o tratamento inicial, essas várias expressões que são usadas pelo bolsonarismo, e aí quando a pessoa é confrontada, fala, não falei isso, não foi bem isso e tal. Porque no começo era a cloroquina. Só que a cloroquina, ela foi considerada ineficaz e desde lá de trás, né? Apenas ali nos primeiros meses da CPI, havia ali uma certa dúvida, uma certa experimentação e tal, saíram os estudos científicos e depois estudos só mais volumosos, mais robustos para mostrar sua ineficácia. Aí se muda o uso da expressão. Se recorre a uma expressão mais genérica, não, é o tratamento precoce. Aí vai o Bolsonaro na ONU e fala tratamento inicial, tipo, como assim? Não entendo por que a imprensa e os países do mundo não recorrem ao tratamento inicial de propósito, para gerar uma confusão, que o que ele defendia era o medicamento ineficaz, a hidroxicloroquina. E aí o Luciano Hang falou tratamento preventivo. Aí é confrontado na CPI e fala assim, não, olha só, vou desenhar para vocês. O tratamento preventivo ao qual eu me referia é o tratamento anterior à infecção, não é o tratamento precoce ou inicial. É você tomar uma vitamina, é você preparar o organismo e tal, para estar bem de saúde, para não se infectar, etc. Mas foi assim que os bolsonaristas que viram os seus vídeos entenderam isso? Não, entenderam que ele estava endossando a narrativa do governo. Agora isso veja, tudo que eu estou falando aqui é mais da esfera
do debate, é mais da esfera política. A investigação específica, no caso da CPI, ela vem, em boa parte, como desdobramento do escândalo da Prevent Senior, que é o foco principal. É o depoimento de ontem que é escandaloso. Então, a mãe do Luciano Hang, ela foi uma dessas pessoas que acabou morrendo e que ele próprio confirmou que recebia lá o kit Covid. Ele falou até que estranhou o fato de o atestado de óbito da sua mãe não mencionar que ela foi infectada pela Covid-19. Lembram do depoimento do diretor da Prevent Senior, em que ele admitiu que a operadora de plano de saúde, que atendia ali a população idosa, a mãe do Luciano Hang tinha 82 anos, ela mudava o diagnóstico, ela mudava a identificação da doença a partir do momento em que a pessoa internada com complicações decorrentes da Covid-19 era considerada não mais tendo a Covid-19. E aí essa pessoa morria e o que se colocava lá no laudo, no atestado de óbito, no documento que seja, era a complicação, não a causa, que era o novo coronavírus, que era a Covid-19. Então o efeito disso é gerar uma subnotificação, que é o contrário do que pregava o Luciano Hang em vídeos como esse, que a CPI exibiu e nós reproduzimos aqui. Então quando essa gente coloca assim, a verdade por trás dos números e tal, eles estão lançando teorias conspiratórias baseadas em nada. E o que a CPI descobriu, com uma investigação detalhada, é que estava havendo ocultação do número de mortos por Covid-19. É justamente o contrário. E o contrário com indícios, com evidências. Não é o contrário com teorias conspiratórias, de que os governadores e prefeitos estão num grande conluio com todos os médicos e profissionais de saúde para haver uma super notificação para conseguir mais verba federal. E você fala, cadê a prova? Não tem nada. Não tem nada. É simplesmente uma tentativa de se terceirizar para os gestores locais e, eventualmente, até para a classe médica as responsabilidades do governo na má gestão da pandemia. Então, qual é um dos objetivos dessa sessão que está acontecendo, ou que deveria ser, né, mas que está sendo mal colocado? É justamente colaborar para a apuração sobre a triste morte, que eu lamento, presto solidariedade à família, da senhora Regina Hang, porque a ela foram negados os tratamentos eficazes, na medida do possível, em troca daqueles coquetéis experimentais que são baseados em motivação política. E isso pode caracterizar por hipótese, né, se a investigação correr para esse lado, até, e não é que eu acredite que vai ser caracterizado como tal, mas é suspeita que os senadores aventam de homicídio culposo. É bem possível, inclusive, que se descubra, depois de muita investigação, que envolve uma parte médica, sobre as consequências de medicamentos em pessoas que já morreram, tudo muito complicado da parte técnica e científica. Mas é possível que se descubra que as pessoas morreram realmente de Covid e tal, e não necessariamente por causa dos medicamentos. No entanto, a elas foi negado um tratamento decente em nome de uma eficácia que não existia desses medicamentos. Só que não para por aí, ainda é mais grave. Ela foi internada no Hospital Santa Maggiore, da Prevent Senior, em São Paulo, entrando com Covid-19 no dia 31 de dezembro de 2020 e morrendo no dia 4 de fevereiro de 2021. E, de acordo com o prontuário, foi tratada com o tal do kit Covid, que envolvia aquele monte de medicamentos ineficazes. Mas, repito, no atestado de óbito, a Prevent Senior não cita o coronavírus. Então, poderia ser usada essa sanção para tentar esclarecer esses fatos. Alguns pontos apareceram, mas foi no meio de muito tumulto. E é claro que quando você chama ali um empresário ativista mancomunado com todo um grupo político que o defende incondicionalmente, é claro que vai ter fumaça para tudo que é lado, vai ter necessidade de refutar propaganda rasteira, e isso está acontecendo e está atrapalhando a CPI. Né? No dia seguinte, repite um depoimento muito importante que foi muito mais objetivo. Agora, não quer dizer que um senador que faça aí uma inquirição mais objetiva agora
seja o Alessandro Vieira, seja a Simone Tebet, seja quem for, possa trazer à luz ali novos fatos que de alguma forma façam valer toda essa confusão que foi causada até aqui. Mas a gente precisa falar nesse programa ainda um pouco do depoimento de ontem sobre o escândalo principal.